No episódio de hoje eu recebi Rafael Pozzebon, diretor de RH da RV4, empresa no ranking de melhores empresas para se trabalhar. Rafael compartilhou suas práticas de gestão de pessoas que transformaram a RV4 em uma empresa diferenciada no mercado financeiro. É o melhor de cada um. Independente se você faturou X ou Y, mas você fez o seu melhor. Se você fez o seu melhor, parabéns. Se você não fez o seu melhor, você tem algo para ajustar, nós vamos ajustar junto. A gente vai entender o que tem ali de gap, vamos entender onde a gente pode trabalhar, eu vou pegar na sua mão e a gente vai crescer. A RV4 é reconhecida como uma excelente empregadora e se tornou desejo entre os profissionais do mercado financeiro. Você quer ser sócio da RV4? Você quer sentar da nossa mesa? Você pode. Você tem que atingir esses objetivos. E aí entra um a mais. Não é só números. É pessoa. Se inscreve no Melhores Cast. Aqui recebemos empresas que estão no ranking de melhores empresas para se trabalhar, para compartilhar as práticas de gestão de pessoas que dão certo. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast. Conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E vocês viram aí que nós vamos conversar hoje com a RV4 aqui, com o Rafael, que é um case muito interessante, porque nós estamos falando de uma empresa no setor de mercado financeiro, entre as melhores empresas para se trabalhar. É caso raro. Rafael está aqui para contar um pouco dessa história. Obrigado por estar aqui com a gente, Rafael. Legal, Carlos. Obrigado. Eu agradeço aí o convite. Realmente é um case específico, né? Então, sim. Desde o convite que vocês me fizeram, eu agradeci muito. Poder contar um pouquinho da nossa história. Eu acho que vai ser esse bate-papo vai ser bem legal, bem interessante. Muito bom. E hoje aqui, co-hosteando comigo, Felipe Rodrigues. Felipe, manda aquele abraço. Você é uma figurinha carimbada aqui nos nossos podcasts, né? Eu vou ficando até o povo falar, não quero mais o Felipe, eu vou ficando. O Felipe agora vai começar a co-hostear aqui o Melhores Cast com a gente. Sim, também. E aprender, e trocar. Esse momento, para mim, ele é muito precioso, né? Muito porque nós aprendemos, trocamos e vamos falar bastante sobre pessoas aí ao longo da coisa que eu amo. Com certeza. Legal. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo case de sucesso de vocês, estando aí. Acho que foi a primeira vez que vocês aplicaram. Sim. E já entraram em ranking, né? Sim, é a primeira vez. Eu acho que iniciando, né, essa história, essa questão, a gente olha para dentro de casa, então a gente já sabe que tem algumas coisas seguindo o caminho, ou que a gente está desviando, a gente já tenta organizar e controlar. Agora, quando você vai para o GPTW, por exemplo, ele já te dá aquele friozinho na barriga e falou, gente, vamos lá, vamos aplicar realmente para entender como que é essa estrutura. Então, a gente fez questão de aplicar, de entrar, e com o trabalho que a gente vem fazendo com nossos colaboradores, os resultados no começo foram bem legais. Muito bacana, cara, porque de fato vocês estão num segmento que não tem muito esse olhar, né? Eu vim de mercado financeiro, sei bem como é que é, até brinquei no off lá, falei do Lobo de Wall Street lá, que é um ambiente meio maluco ali, né? E de fato, assim, saúde mental, essas coisas, na época que eu tava, nem se falava nesse ambiente. E é tão que é raro, né? Empresas que estão nesse segmento estarem entre as melhores. Então, muito bacana vocês terem um olhar num segmento que geralmente não tem muito, né? Porque assim, o mercado financeiro, Carlos, o nosso ambiente, a gente fala de dinheiro o tempo inteiro. É 1.000, milhões, bilhões e por aí vai, é cuidar de dinheiro de empresa, é o cliente te ligando, falou como que tá mercado, isso, mercado aquilo. Volátil toda hora, então, estresse, né? A pressão é muito grande. Então, assim, muitas pessoas fogem um pouco disso, porque eu preciso estar focado para olhar ali o gráfico da bolsa hoje e passar isso para o meu cliente. Só que tem muita coisa por trás. Eu tenho um profissional ali falando com esse cliente, eu tenho uma pessoa, eu tenho um pai de família, uma mãe de família, uma estrutura que vai falar do seu dinheiro no final do dia. Então, essas questões que a gente tem que olhar, que não é só o dinheiro no final das contas, o dinheiro ele tá lá, ele vai ser cuidado. Só que eu preciso cuidar primeiro do nosso back-office, do nosso time, para que ele esteja totalmente capacitado, tranquilo, para chegar no cliente e dar mensagem para ele. E muitas das vezes é mensagem positiva e também tem a mensagem não tão boa,
como uma oscilação de mercado, um resultado de mês que não foi tão bom. A gente tem que estar preparado para isso. E a pessoa, ela tem que estar bem, tem que estar com a cabeça boa. É esse cuidado que a gente está tendo aí no dia a dia. Muito bacana. Quando entrou no GPTW, o fim de uma etapa. Sim. Né? Mas eu imagino que lá atrás, isso começou em algum momento de fazer pesquisas internas, de entender, de ouvir. Sim. Porque para conseguir desenvolver pessoas, você precisa ouvir o que elas estão buscando também, né? Como que foi lá no começo, que você imagina que você estava ali nesse começo, né? Como que foi o começo disso? Como que foi a recepção, por exemplo, dos sócios? Como que foi a recepção da liderança, vendo as primeiras respostas, os primeiros apontamentos? Pode ser que às vezes não dava tão legal assim, ou tinham pontos a melhorar. Sim. Como que foi essa troca de perguntas e respostas? Eu tô na RV4 tem 5 anos, só para fazer um parênteses aí. E desde quando eu entro, já tem a nossa pesquisa ENPS interna, que cada área, ela recebe ali a sua nota, seu feedback, de todos que a gente presta serviço, que são os assessores no final, né? Então, isso é importante porque a hora que o assessor ou o colaborador lá dentro, ele pega aquele questionário para preencher, eu preciso falar de área X, Y, Z, pontuar, dar o feedback, seja positivo ou negativo, então a gente deixa bem à vontade. Por outro lado, quando a gente pega a liderança, toda vez que a gente fecha um resultado de NPS, a gente olha junta hoje na nossa mesa de sócios e fala assim, gente, aqui está o nosso resultado. Área 1, pegue seu resultado, leia todos os comentários, faça uma reflexão, entenda e vamos trabalhar, vamos propor essas melhorias. E óbvio, a gente faz isso a cada 6 meses, a gente vê que uma nota subiu um pouquinho, caiu, teve essa evolução e todo o planejamento que é feito, a gente faz com que essa nota no final suba, porque é nosso colaborador ali praticamente dando a nota para cada área. Então, isso começou a ser feito desde quando eu entrei, e acredito que já era feito um pouco atrás, mas de forma oficial há uns 4 anos, digamos assim. E daí para frente, a gente trabalha nessa evolução. Então, não existia ainda na nossa cabeça GPTW. Não existia. Era um trabalho totalmente interno. Daí para frente chegou um momento, óbvio, com a nossa evolução, a gente precisa realmente olhar pro GPTW, que óbvio, né, nem se fala da marca, do poder que tem essa marca, né, o GPTW em si, mas olhar e falar assim, como que seria a nossa exposição no GPTW? Agora a gente deixa de enviar o nosso questionário pro nosso colaborador e vem uma empresa totalmente conceituada no mercado. Ele manda um link direto pro meu assessor ali, pro meu colaborador, deixa ele entrar e escrever o que ele quiser. Eu perco o controle do negócio. Né? Exatamente. Por mais que a gente... Que torna mais... Exatamente. Um negócio mais limpo ali, né? Até mesmo porque o colaborador, eu acredito que acontece em muitas empresas, quando ele recebe um link interno, seja qualquer plataforma que se encontre ali, ele vai olhar e falar assim, poxa, será que isso daqui realmente ele é sigiloso? Será que não tem alguém ouvindo ali? Eu acho que é uma pegadinha. Se eu escrever alguma coisa aqui... Até que ponto eu posso ser 100% honesto ali, né? E a gente sempre toma esse cuidado, deixando eles bem honestos, claros, falando assim, gente, responda o que vocês quiserem. Esse é o momento disso. Esse é o momento de vocês, tá? Por mais que a liderança já é bem próxima de todos, mas esse é o momento seu. Vai lá e responde o que você quiser. Só que é nosso. É RV4, a plataforma a gente criou e tudo mais. Agora vem algo externo. Vem um GPTW. Aí o pessoal já olha e fala assim, opa, aqui eu vou sentar o dedo. Sem filtro nenhum. Então, óbvio, no primeiro momento você olha e fala, galera, e aí, como que vai ser? Não, vamos pra cima. A gente já cuida do nosso time, não tem problema nenhum. Toda vez que a gente pega um feedback negativo, a gente já trabalha em cima dele, o GPTW vai ser a mesma coisa, vamos trabalhar, vamos embora. O resultado foi bem melhor do que a gente esperava, porque eu acho que já começou a base, a gente já se preocupou com isso há anos atrás. Então, o resultado que a gente encontrou em 2023 foi exatamente olhar e falar assim, cara, é tudo que a gente vem criando. A gente realmente colheu os frutos que a gente fez, buscou lá atrás. Legal, foi um reflexo ali, uma consequência de um trabalho que vem há um tempo. Exatamente. Né? Mas muito legal, de cara, né? De primeira já, porque legal. muitas empresas colocam, não conseguem, pegam feedbacks, né? E aí vai construindo até uma possibilidade de ranking, né? Exato. Porque só de você ter o selo já é muito bacana, muito bom. Né? Agora estar no ranking foi muito bom participar da festa lá e na hora da festa vai saindo os nomes, você fica ali naquela expectativa de ranking, né? Onde eu tô no ranking. Quem não gosta de ser ranqueado, você olha lá e fala, cara, começa lá atrás. Só de mercado financeiro então ainda, fica
Rolou bid ali na aposta? Não rolou? Porque então a gente não sabia, né? Não dava nem pra saber. Então assim, vamos entender como funciona. Chega lá, você começa a ver a estrutura que eles montam e começa a falar, pô, 30 melhores empresas aqui de ranqueadas, e começa ali, fala assim, agora, aonde eu estou, né? E nosso. Começa passando o nome, começa a hora que a gente do último chega... vai subir. É, muito legal. Não, é bem emotivo mesmo. Cara, uma pergunta que eu queria fazer contigo, que é bem inerente ao mercado, aliás de todos, mas do mercado financeiro em especial, é a questão da saúde mental. Como que vocês trabalham lá? Por experiência própria, por ter trabalhado no mercado financeiro, cara, eu conhecia gente que trabalhava comigo na época que punha despertador no meio da madrugada pra dar uma acordadinha, abrir Nikkei, como é que tava a bolsa do Japão pra voltar a dormir. Vocês são malucos. Mas a galera do mercado financeiro, ela entra ali porque é extremamente nervoso, tá tudo acontecendo, refletiu, Trump falou não sei o que, espirrou ali, já muda tudo. Então, é um ambiente tenso, fala de dinheiro, né? Sim. Então, acredito que deva ser uma grande dificuldade, né, trabalhar a saúde mental, ainda mais agora com a RN1, né, também. Como é que vocês estão vendo isso e atuando? A proximidade que a gente tem, eu sempre bato nessa tecla, ela facilita muitas coisas, né? Então, assim, nossas mesas lá, tá tudo aberto, qualquer colaborador chega, pega a cadeira, senta do lado e vamos conversar, vamos bater papo. Se tranca numa sala e vamos entender. Só que o nosso ambiente de trabalho, a gente já deixa um pouco mais leve. Porque é realmente isso, é gráfico passando a todo momento, é cliente ligando. Poxa, eu preciso tirar meu dinheiro agora, porque eu preciso fazer um negócio. Poxa, você não me deu o resultado que precisava porque deu uma oscilada do mercado. Pô, o dólar subiu e agora eu estou trazendo material de fora. Então, é muita pressão em cima do assessor. E até pelo nosso modelo de negócio, o assessor, o colaborador, ele já se sente pressionado em crescer a sua carteira de atendimento, a sua carteira de clientes. E isso é muito perigoso no mercado de investimento. Porque a gente já ouviu várias histórias que esse crescimento ele pode não ser sustentável, né? E aí, igual a gente estava comentando também, pode acontecer algumas coisas não tão favoráveis, e tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar muito em cima. Então, esse cuidado com o nosso colaborador, ele tem que ser diário. Tem que ser diário. Eu tenho que olhar aquela pessoa que entrou na porta, eu olho nele, nela, e falo assim, e aí, tá tudo bem? Você já faz aquele scanner falando já que sabemos, não tá legal, né? Já sabemos. E pela proximidade que nós temos... Isso tanto você como o teu time de people lá. Cara, todos. Legal. Meu time de people, os sócios, a gente já tem esse cuidado. Óbvio, eu não vou chegar... Pô, o Carlos entrou agora bem chateado. Eu falei, Carlos, vamos conversar ali, não, cara? Senta, respira, ali, dá o seu momento, mas tá tudo bem. Você tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Porque acho que tá faltando muito disso no dia a dia. Alguém chegar pra você e falar assim, eu posso te ajudar? Tá tudo bem. Eu saber que eu posso contar com Exatamente. alguém, né? Eu saber que eu posso contar com alguém é muito bom. Né? Ou eu chegar simplesmente e falar assim, entrega seu resultado. Vai lá, ó, poxa, hoje você não captou tantos clientes, não trouxe aquele dinheiro. Pô, você tá perdendo dinheiro pra outro lugar. Não, cara, você tem que correr. Não, gente, tá tudo bem. Eu acho que isso é o grande diferencial. Porque isso evita muitas questões. E hoje... um burnout, depois vindo de pandemia, aquela situação de fica recluso em casa e faz o modelo híbrido, home office e tudo mais, e a gente se orgulha de as pessoas estarem indo trabalhar para a EV4. Eu quero sentar lá, eu quero estar no ambiente. Que o pessoal tem liberdade, né? Hoje é híbrido, mas as pessoas querem ir lá. Né? Exatamente. Isso é bacana. E a gente brinca no dia a dia, não, vem aqui, senta do nosso lado. E as pessoas vão falar assim, não, hoje eu preciso estar em casa. Pô, vai para casa. Ou preciso sair no meio do dia. Vai. Eu preciso hoje, mas você tá livre, eu preciso ir atrás de cliente, vai. Aí no outro dia ela tá aqui, sexta-feira tá aqui. Sexta-feira, normalmente que o pessoal fala, pô, sexta-feira é o dia mais tranquilo. Tem sexta-feira que o pessoal sai do escritório 8, 9 horas da noite. Uau. Entende? Porque a gente tá ali trabalhando, tem muita coisa para entregar, não posso deixar para amanhã. E não é nem uma pressão que a gente faz, é dele. Porque ele entendeu que ele pode contar com a gente. Então ele se sente mais tranquilo para trabalhar. Então não que... não tem problema, óbvio que tem pessoas, a gente cuida muito disso, cada um tem seu momento de vida, sua estrutura familiar, nunca tá 100%, mas a gente tá sempre aberto para essa conversa, que é isso que a gente vai facilitando o relacionamento no dia a dia. As pessoas, elas querem se sentir cuidadas, né? Acolhidas. Acolhidas, e muitas vezes a gente tá tão ali na entrega operacional do que precisa ser feito e não para pensar nisso. E aí eu imagino o tanto de ações que vocês devem fazer, né? Rituais, encontros, e aí eu tenho uma curiosidade. Qual que é aquela ação que você fala assim... É claro, existe um conjunto de ações, mas qual que é aquela que você fala, nossa, eu acho que essa ação aqui
deu uma virada, assim, ou no turnover, ou no engajamento, seja no que for, que essa ação foi matadora, deu muito certo. Cara, nós temos... Eu vou dar 2 exemplos, tá? Boa. De 2 projetos que a gente toca lá que é muito legal. Tem o RV4 Pink, que é só para as mulheres. É o momento delas ali. Então, a gente tem uma capitã que cuida ali do grupo de mulheres. Nosso time de mulher lá é muito forte mesmo. Elas são incríveis. Vocês têm, qual que é a divisão hoje? Hoje, mulheres, cara, hoje tá 51 homem, 49 mulher. Já teve até um pouco mais mulher. Mas no mercado financeiro isso é meio raro de acontecer. Sim, é muito mais né? masculino, né? Então as mulheres lá performam demais, elas são incríveis, a gente até brinca, elas que cuidam do escritório. Então tem a RV4 Pink, é o momento que elas discutem, que traz uma palestrante e a gente traz mulher mesmo, elas que escolhem, elas que conversam e até escolhem o assunto que vai ser desse momento da RV4 Pink, e elas têm a liberdade de fazer o que elas quiserem. E com qual frequência que são esses? Uma vez por mês. Uma vez por mês. E aí é um evento que você traz um conteúdo, uma palestrante? Traz conteúdo, traz palestrante, Tá. traz uma discussão entre elas. Então, as nossas capitães, que é uma das sócias também, ela fica bem à vontade, fala assim, essa ideia é isso que vai acontecer. Com todo o suporte das meninas. Então, isso é muito bom, porque com todo o empoderamento feminino que acontece hoje, a gente ainda dá mais. Cada vez mais. E, gente, entra aqui, lá a gente não tem essa divisão de forma alguma e não existe lá. Faz o que vocês acharem que tem que fazer pro melhor ambiente de vocês. Fazer elas participarem, né, dessa construção, né? Isso é legal, trazer o colaborador para construir junto, Exatamente. Né? Não é à toa que nossos principais assessores lá dentro são mulheres. Não é à toa, e não é porque nós fizemos esse movimento, não, porque elas são muito boas mesmo. E não é que eu vou buscar mais eu vou atrás de uma mulher só para compor o time de mulheres. Longe disso. Eu vou atrás porque elas são boas, porque elas vêm, elas chegam, performam, muda todo o cenário de escritório e tem o momento delas. Isso daí mudou também todo o cenário, a RV4 Pink. E tem o RV4 Camp. O Camp são para os jovens. Então, assim, eu já estou pensando no futuro. Eu tenho lá hoje meninos 20 anos, 22, 18, 25, que assim, é nosso futuro. Então, daqui a pouco, são eles que vão sentar na nossa cadeira, são eles que vão cuidar dos que vão entrar. Então, o que falta também para esses novos profissionais é alguém que pega na mão e direciona. Cada um com a sua personalidade. A gente tenta entender. Então, a gente junta todo esse time, orienta, deixa eles falarem, que muitos são tímidos nesse primeiro momento, né? Deixa eles falarem e falar assim, agora eu quero um projeto seu, agora eu quero que você realmente desenvolva algo para sua área de atuação. Vamos trocando essas ideias, daí a gente traz também palestrante, a gente traz sócios fundadores para contar um pouco da história, como foi chegar lá depois de 10 anos, quais foram as principais dificuldades, porque a gente vê que esse pessoal mais novo, eles estão com uma ansiedade um pouco assim aflorada, né? Os imediatistas. Exato. Ali, né? Então vamos entender realmente se precisa ser para ontem. Nossa, eu já tô aqui há um ano, eu não sou CEO ainda, né? Exatamente. Acho que até a própria perfil dos clientes é um exemplo disso, né? Por exemplo, quem constrói patrimônio, leva tempo, né? Então é uma construção. Sim. E o juros sobre juros nos ensina muito sobre o delta T, né? O famoso tempo, né? Então, leva tempo para você construir. Então, é legal para você trazer essa analogia para essa geração que é imediatista. Nada, tem aquela famosa frase que Roma não foi construída num dia só, né? Então, tudo leva assim um tempo, né? Então, trazer isso para essa geração é importante. Tô percebendo que vocês têm um viés legal aí de diversidade, assim, né? Como é que vocês trabalham a questão da diversidade? Ela é intencional? Ela acontece naturalmente? Cara, acontece natural. Né? Natural. Faz parte da cultura ali de vocês. Então, essa questão, principalmente quando aparece o colaborador, até um candidato ali que vem para fazer parte do time, cara, eu quero conhecer a pessoa. Eu quero o profissional. Eu quero aquela pessoa que vai ter a cultura RV4, que eu vou olhar no olho dela e falar assim, tá brilhando, e ela vai vir para dentro. Porque a técnica, igual a gente comentou, a gente ensina. Sim. Pessoa com fome, não. É um pouco mais difícil. Então, a pessoa, ela brilhou o olho, ela tá com vontade de construir, tá com vontade de virar um sócio no futuro, ela já tem 50% do caminho andado. Daí para frente, não importa gênero, não importa, isso daí não tem nada a ver. Então a gente deixa... É uma coisa que acontece natural. Legal. A fome a gente não ensina, né? Isso é de cada um, não tem jeito, cara. A motivação parte de cada um. Você pode até dar, né? Mas é de cada um. Ali, a gente pega na mão, a gente direciona, poxa, a gente orienta, principalmente em algumas situações, os novatos chegam um pouco mais perdidos, a gente faz questão.
A gente não desiste, a gente vai até o final. E a gente tem um jargão lá dentro que a gente fala, né? A RV4 não tira ninguém. A pessoa acaba saindo, assim, em algum momento. Cultura naturalmente. Cultura natural. Porque a gente em si, a gente vai até o final com essa pessoa. A gente pega na mão, a gente direciona, reposiciona, mostra o lugar, senta, dá feedback insistentemente. E se, de repente, esse colaborador não deu certo, ele acaba olhando e fala, poxa, gente, vocês me ajudaram bastante, mas tá na hora de eu buscar outro lugar. Mas o nosso turnover também é baixíssimo. Legal. E aquisição de talentos, né? Porque já é uma dificuldade a gestão interna, né? Ela é grande. E esse mercado de vocês está super aquecido, Sim. né? E crescendo novos escritórios, novas marcas. E muita concorrência ali, Uma né? concorrência, né? Muito grande. Então, é uma concorrência não só dos clientes, mas também uma concorrência de colaborador. Sim, sim. Né? Qual que é o trabalho? Como que vocês olham para atração de clientes? Tem algum projeto? Tem alguma ação específica que vocês fazem? Como que funciona? E até aproveitando o que o próprio GPTW hoje ajudou vocês como marca empregadora, porque, cara, o mercado de vocês não tem isso, e é um baita de um diferencial, né? Sim. Hoje, o candidato, o futuro assessor ou qualquer outra posição que nós temos lá dentro, ele tende a vir já de uma mudança de um banco ou de qualquer ramo do setor financeiro para assessoria de investimento. Qual que é a principal mudança que ele tem hoje na cabeça? Eu deixei de ser um CLT, eu vou virar um empreendedor. E não é nem PJ, é um empreendedor. É isso que a gente coloca na cabeça da pessoa. Você tem partnership lá, Temos né? partnership, exatamente. Conta como é que é isso, porque isso é bacana até. Partnership, ele está aberto aqui para todo mundo. Todo mundo que entra lá, a gente conta a atividade, a gente fala qual que é a nossa expectativa da pessoa e a gente deixa aberto aqui, a gente mostra em números. Você quer ser sócio da RV4? Você quer sentar da nossa mesa? Você pode. Você tem que atingir esses objetivos. E aí entra um a mais. Não é só números. É pessoa. A pessoa pode ter um número maravilhoso, ser o melhor captador, o melhor assessor do mundo. Se ele não tiver os valores que a gente prega na EV4, eu não vou querer ele sentado na mesa comigo. Então, isso daí já é bem alinhado com todo mundo. Mas assim, eu preciso direcionar ele até lá. Às vezes a pessoa ela não tem esse puxão ou esse empurrão, né? Fala assim, cara, então me ensina como que eu faço para sentar na mesa com você como sócio, para participar de todas as discussões, porque para a gente trazer essa pessoa para o mercado financeiro, na maioria dos casos, ela não vai trocar um banco à toa para vir para o mercado só porque é bonitinho, é glamuroso. Não, porque também é muito difícil. E ela tá largando um CLT, tá largando bons ganhos que ela pode ter. Ali e tal. Exatamente. Muitas vezes, a gente tem que mostrar algo a mais. Ganhos, obviamente, faz sentido? Bastante. Mas é um só, mas né? não é aspecto. só isso. Esse é um aspecto. Agora, o que ela vai alcançar no futuro e aí ser sócio de um escritório, como a RV4 faz a diferença, é o que a gente vende pro nosso candidato quando a gente traz ele para uma conversa. E o que a gente sempre fala, eu faço questão de falar numa própria entrevista. Se a gente está conversando agora no nosso primeiro bate-papo, essa é a nossa primeira empresa. Eu preciso te conhecer, olho no olho. Você precisa conhecer nosso ambiente. Eu preciso que você se sinta confortável estar aqui. Então, assim, eu não tenho pressa de contratar. Nenhuma. Então, vem aqui hoje, vem amanhã, vamos continuar. Você vai conhecer outras pessoas. Deu tudo certo, eu vou olhar no seu osso e vou falar assim, Felipe, você quer trabalhar aqui mesmo? É aqui que realmente você quer aposentar? Uau. Eu quero que a RV4 seja o último lugar que você vai trabalhar na sua vida. Legal. Você quer fazer parte do nosso board de sócios? Pô, quero. Ah, agora sim. Agora eu vou te mandar uma carta proposta pra gente conversar. Então, assim, a gente mostra pra pessoa que ali não é uma passagem. Não é um trampolim para ela conseguir ganhar mais em outro lugar. Destino ali. Exatamente. Eu quero que ela esteja ali pro resto da vida. É por isso que a gente cuida dessas pessoas, os mais sêniors e principalmente os mais jovens. Que eu quero que os jovens peguem essa cultura e lá na frente tá fazendo essa entrevista e falando a mesma coisa. Legal, porque na medida que você tem de fato o partnership, você de fato vira um destino final, né? Falou, cara, aqui não tem limite, você vai virar sócio. Agora né? vira um Então, casamento. Vamos junto, né? Sempre fala, a sociedade agora vira um casamento. É. A gente vai brigar, a gente fala muito disso, né? A sociedade, cara, é difícil, né? Ser sócio de alguém é muito difícil. Então, as ideias, elas não batem, cada um tá pensando numa situação, mas tudo é pro bem da empresa.
E ela tem que ser muito profissional, todo mundo muito maduro, porque independente do quebra-pau que tá acontecendo ali na mesa, acabou ali e fala assim, vamos almoçar? Vamos lá? Não é um contra o outro, Não, é todo mundo pela empresa. Exatamente, vamos almoçar? Chega ali, conta da família, como é que foi o final de semana, tudo mais. Voltou para a empresa, pô, vamos retomar o assunto ali? E, tipo, vambora. Então isso daí tem que ser muito bem organizado, bem maduro. Legal. Se você pudesse definir aqui teu pitch, qual é a cultura da RV4? Cara, cultura a gente já tem no nosso nome, né? RV4. Resultados e valores. Olha, Resultados legal. e valores. Não sabia. Resultado e valores. Resultados e valores. E os quatro 4 pilares. Entrega, qualidade, melhoria contínua, né, e pessoas. Então, assim, Você tem pessoas nos pilares. Exatamente. Porque no final das contas, óbvio que pra gente aqui é um pouco mais fácil falar disso, mas é pessoas que tangem tudo. Sim. Se o resultado ele foi bom hoje, se eu não tiver algo muito bem definido em pessoas, ele não se sustenta. Não adianta. Hoje eu posso, vamos supor assim, eu faço um excelente negócio, eu faturo milhões, eu posso viver de um negócio só. Se eu não tenho o cuidado com a pessoa. Se esse cliente que eu fechei, ele não me olhar como aquela pessoa de confiança. Se esse meu colaborador, meu assessor, não olhar a RV4 como o último lugar que ele quer trabalhar. Então, pessoas, ela é a nossa base. Pessoas é a nossa base. E sabe uma dificuldade que eu vejo? Não sei se vocês já passaram por isso. O RH dentro da empresa, ele não é tão valorizado muitas vezes quanto ele deveria. Né? Ele não... Todo mundo sabe que pessoas é importante, que precisa cuidar de pessoas, precisa desenvolver pessoas, mas às vezes não... Aquela planilha do RH eu preencho a hora que der, sabe? Algo nesse sentido. E eu percebi que vocês têm uma integração legal, porque quando eu fiz uma pergunta para você me traz, cara, a gente pega, apresenta para a liderança e a liderança vai criar os desenvolvimentos ali junto com o direcionamento da RH para isso. Como que é essa integração? Como que vocês fomentam essa integração da liderança com o RH para que vocês suportem eles e eles consigam executar, não só operar, né, mas de fato desenvolver o time ali? Acho que a comunicação ela tem que ser muito clara. Então, assim, tem o direcionamento do board da empresa, dos sócios, para falar assim, esse é o crescimento que a gente quer ter durante o ano. Um exemplo, isso com pessoas. Então, eu sei quantas pessoas a gente precisa contratar esse ano, mas eu vou contratar a todo custo? Não vou. Se, de repente, eu tenho uma meta de 10 pessoas para contratar esse ano como expansão, se eu não achar essas 10, eu não vou chamar, eu não vou trazer. E a gente vai chegar pro board da empresa e falar assim, gente, a gente não contratou porque não achamos. E tá tudo bem. Mas nós temos um objetivo. Da mesma forma, se dentro, internamente, algo está acontecendo com os nossos colaboradores, eu acho que o grande ponto e o diferencial que acontece, quando o RH ele muda a chavinha, é quando esse colaborador chama você de lado e quer sentar e fala assim, preciso conversar. Porque ele poderia... a demanda vem do ele poderia ter perguntado pro líder dele. Uau. Entendeu? Então, como a gente dá essa liberdade lá dentro para as pessoas, e é tudo muito transparente, as pessoas elas começam a procurar não só o seu líder, mas também todo o RH para olhar e falar assim, cara, eu só preciso tomar um café. Vamos tomar um café? Tomar um café, vamos conversar um pouquinho? Isso interno, pô, será que eu estou no caminho certo? Internamente aqui, pô, os resultados às vezes não aconteceram esse mês. Será que está acontecendo alguma coisa que não condiz com a minha atividade? Estou fazendo alguma coisa errada? Então a gente dá essa liberdade para o pessoal perguntar, independente para quem seja. Um colaborador, um mais sênior, um assessor mais júnior, cria essa conexão, o time de RH, os sócios. Então 360. 360. A gente tem essa comunicação muito alinhada. Isso facilita o alinhamento dos sócios com o RH e todo o time. Então, ele flui bem. E aí, dentro dos 4 pilares, já tem pessoas, né? Tem então, pessoas. Facilita muito o líder que tá lá, a pessoa que tá lá, tem que estar olhando já para a pessoa. Sim, exatamente. Muito legal, muito bacana. Como é que vocês usam a ferramenta do feedback, assim? Ele tá bem estruturado? Como que é o dia a dia do feedback? Cara, feedback, no nosso consentimento, ele tende a ser diário, né? Sim. Mas, assim, existem os oficiais, que é muito do próprio PDI, como a gente estrutura isso, traz o colaborador, e a gente faz um modelo bem interessante que a gente pede para ele trazer com todos os nossos gates ali de análise,
se autoavalia e depois a gente traz para discussão e a gente faz a avaliação na hora. Então, a gente faz essa avaliação, olha ali, ele mesmo, o colaborador, já deu a nota dele. Já fez a autoavaliação. Já fez a autoavaliação e em Legal. cima disso a gente questiona ou concorda ou muda a nota na hora e explica o porquê. E mostra, coloca ali um adendo, um comentário e traça esse plano de ação para daqui 6 meses a gente voltar a falar. Né? Mas o feedback, ele tende a ser diário, né? Porque querendo ou não, as nossas rotinas, ela é muito intensa, né? Então, a gente está com o cliente a todo momento. Você pega a agenda do nosso time lá, cara... Atender cliente. Ela é aberta, né? Então, qualquer parceiro, colaborador, entra ali na agenda, na ferramenta, tô marcando a sua agenda, tenho meia hora para falar com o cliente. Então, vamos lá. Então, é dinâmico o tempo todo. Qualquer momento que a gente tem um pouco para respirar, a gente pode pegar alguém do time, pode pegar alguém que a gente está olhando e falar assim, opa, vamos conversar? Legal. A gente observei aqui que muda um pouco o seu discurso, tenta ir no cliente por essa linha, ou então fala, cara, que reunião que você fez, hein? Sensacional. Ô, pessoal, vocês ouviram a reunião aqui do Carlos? Vamos colocar aqui, ó. E aí, nas nossas reuniões mensais, que é o tempo de juntar mais o nosso time para passar o resultado do último mês, a gente pega aquele exemplo, o bom exemplo que foi dado, e fala assim, Carlos, me fala como que você atendeu aquele cliente, dá aquele exemplo. Então é legal porque você dá a chance do nosso time se expor lá na frente, falar o que foi feito. Então nossa troca também é bem interessante, porque ali não existe concorrência. Sim. Cada um tem a sua base de cliente, cada um tem a sua performance, e é legal que a gente vê que quando fecha algum negócio, independente do tamanho, você vê que o assessor fala, cara, fechei o negócio. Vamos bater palma, vamos aqui prestigiar. Vibra junto, exatamente, né? Tá todo mundo correndo no mesmo caminho. Legal. Então, eu ia falar de rituais aí, que é essa isso. coisa de celebrar, assim. Vocês têm rituais marcados lá, que são bem característicos de vocês? Não, ritual marcado não. Mais característico, assim, do mercado financeiro, que todo mundo fala, pô, bateu o sino daqui, entre outras coisas. Não, a gente vibra entre a gente mesmo. Legal. Bate palma. Tem até um exemplo, né? Uma vez uma assessora, ela estava trabalhando muito na casa dela, e aí ela foi pro escritório um dia, e ela tava tensa, a gente percebeu que ela tava muito tensa, e ela chegou e fechou nossa, que negócio maravilhoso que ela fechou. A gente parou realmente ali, a sala que tava, tinha mais de 10 pessoas, abraçamos ela, batemos palma, tudo. E ela mesma falou, foi tão mágico, que se eu tivesse em casa, eu ia fechar esse negócio entre 4 paredes. Por isso que eles preferem estar lá, né? Entendeu? Entre 4 paredes, eu ia olhar pra alguém ali pro lado, minha filha na escola, meu marido trabalhando, eu tô sozinha. Aqui todo mundo tá bate respirando palma, e vibrando respira, junto. Então Ali, é muito legal. Então o ritual também não tem aquela situação, mas é a vibração mesmo que a gente faz dia por dia. E principais rotinas que vocês têm? Tem uma reunião diária? Tem uma reunião semanal? Quais são as principais rotinas? Reunião semanais, isso do escritório inteiro. Reuniões semanais de time. Então acabou a nossa reunião semanal do time, do escritório. Que o objetivo, só para... O objetivo é alinhar qual é a perspectiva para aquela semana, passar um pouco dos resultados da última semana, exatamente, deixar todo mundo com a mesma informação. Acabou essa reunião semanal, cada time reúne com os seus colaboradores, sentam ali e já passa algo mais interno, né? Sim. Cada um discutindo suas particularidades. A mesma lógica, mas exatamente, particular daquele departamento. Mais micro ali. E depois disso tem as nossas reuniões mensais também. Aí é uma vez por mês que a gente junta todo o time, traz para a base, monta campanhas, passa aí os resultados mais macros, premia, mostra como que tá a visão também do nosso parceiro, para a gente já começar o mês de uma forma diferente. Tudo que a gente pretende aí fazer do mês. E também tem nossos eventos, né? Que normalmente a gente faz 3 eventos durante o ano, que é nosso kickoff, tem nosso alinhamento de meio de ano e depois nossa festa de final de ano também, onde para comemorar resultados e tudo mais. Legal. Qual que é o desafio que tá na tua mesa agora para para pessoas aí na empresa? Contratação. Bem-vindo, né? Esse a gente não precisaria nem falar. Esse é o eterno. Não, mas não só contratação, óbvio, né? Que isso é a função de expansão de cada time que quer crescer, e a gente tem uma visão grande, a gente acredita muito na forma como a gente lida com os clientes, nosso atendimento. Pô, não é à toa que a gente tem
bons feedbacks dos nossos clientes ali no dia a dia. Então, a contratação, sim, ele é um gargalo que a gente tem, porque a gente também não quer trazer uma pessoa que não está alinhada para dentro. Até porque você faz o processo certo, né? Leva tempo para contratar. Exatamente. Né? Assim, demore para contratar e demita rápido. Exatamente. Né? O inverso que a maioria das empresas fazem. Exato. Então, assim, tem essas questões, mas também fazer com que internamente os nossos colaboradores atinjam seus resultados. Performar. Né? Performem. E isso é um treinamento de liderança, é um treinamento interno, a cabeça dos sócios. Então, por mais que a gente esteja muito bem alinhado, cada dia é uma novidade. Pensa que todo mundo ali saiu de algum lugar, começou a empreender e criamos uma empresa. Então, óbvio, muitas vezes a gente não foi treinado para alguns detalhes. Sim. A gente aprende ali no dia a dia. Só quando acontece que você vê que você precisa resolver. Ali. Exatamente. Então, esse alinhamento que começa lá do topo da pirâmide, a gente precisa ter aquele alinhamento na nossa mesa de sócios, vai passando para os nossos liderados, para a gente chegar ali na nossa base, e dos assessores principalmente, para fazer com que eles entendam que a performance é o trabalho deles. Mas todo mundo performa igual? Não, muito pelo contrário. E a gente sabe que não e nem cobra nessa linha. Mas eu tenho que tirar o máximo daquele perfil. O melhor de cada um. É o melhor de cada um. Independente se você faturou X ou Y, mas você fez o seu melhor. Se você fez o seu melhor, parabéns. Se você não fez o seu melhor, você tem algo para ajustar, nós vamos ajustar junto. A gente vai entender o que tem ali de gap, vamos entender onde a gente pode trabalhar, eu vou pegar na sua mão e a gente vai crescer. Para que você atinja o seu resultado, não é o resultado do vizinho. Sim. Você precisa atingir o seu resultado, seus objetivos. Porque ali cada um tem o seu objetivo. Então, você está livre para ganhar quanto você quiser, digamos assim. A gente fala isso muito no mercado financeiro. Você faz o teu ganho. Você faz o teu ganho. Mas para isso a gente tem que fazer correto, porque temos um cliente no final que ele vai te cobrar. Entendeu? Então, eu não estou pensando no seu ganho, eu estou pensando no nosso cliente. Se você fizer um bom trabalho, com certeza você vai ter um ganho bom. Então, você tem que performar com o seu cliente. Então, a roda, ela começa a girar de uma certa forma que o meu cliente, o meu assessor, ele tem que performar com o cliente dele. Então, para isso, ele tem que ser uma pessoa boa de relacionamento, ele tem que ser aberto a críticas, ele tem que ter um emocional alinhado, ele tem que saber da técnica, e ele tem que saber que por trás ele tem uma estrutura enorme do time para dar o suporte para ele. E aí falando de cada produto, levando visão planejamento, de mercado, visão de mercado, né? Exatamente. Eu tô com alguma dúvida, gente, alguém aqui do escritório sabe falar desse assunto? Pô, vamos lá. Tem um especialista disso, tem um especialista de todas as áreas, vamos atender seu cliente. Então, fazer com que ele performe hoje é um grande desafio que nós temos de uma forma natural, para que ele também, com esse emocional que não é fácil, principalmente no mercado financeiro, ele não se frustre. Poxa, tomei um não de um cliente. Quem nunca tomou um não de um cliente, né? Faz parte. E muitas vezes as pessoas se frustram, falam, poxa, mas eu liguei para ele, ele nem me atendeu. E às vezes toma não de 5. Ligou na minha cara. Liguei para 10. Eu falei com 9. Uma regra na área comercial que é não leve pro lado pessoal. Né? Ele não tá falando não para você. Exato. Acho que todo mundo vai aprendendo isso com o tempo. Né? Mas cada um tem seu momento. Sim. Então, as pessoas acabam deixando de performar porque às vezes não entendem que isso no comercial acontece. Sim. Então, vamos estruturar. Se eu já tomei tanto não, deixa eu te explicar como funciona um pouquinho. Eu ainda me frustro. Pô, quem não se frustra tomando um não muitas vezes? Sim. Mas assim, tá tudo bem. Mas é o que você tá chegando aquilo, perto, né? Do sim. Exatamente. E outra, se eu não tomei não, será que o meu pitch com o cliente não tá atrativo para ele? Não tá legal? Vamos aqui, vamos gravar você falando para ver como que faz. Vamos aqui, vamos deixar outra pessoa ouvindo para saber o que você tá falando pro cliente, por que a gente pode estar errando em alguns momentos. Então, a gente se ajuda. Pergunta pro cliente, por que você não fechou comigo? Por que não fechou? É uma excelente pergunta, cara, que a gente não faz na maioria das vezes. Simples. Por que fez você não fechar comigo? Por que você tá falando tanto se o cliente você precisa ouvir ele? Ouvir mais, né? Então, assim, essa ansiedade que a gente precisa trabalhar, que muitas vezes você precisa mostrar pro cliente. Cara, eu sou o melhor. Eu sou o mais técnico, então eu vou falar tudo o que precisa. E sai soltando informação. E é um tipo de cliente que não tá nem aí pra técnica, por exemplo. Ele tá pro relacionamento. Ouve o cliente. Às vezes o cliente só quer olhar assim e falar, cara, eu não entendi nada do que você falou. Como que vai ser bonito aí, como que vai ser no final do mês? Você vai trazer realmente aquilo que eu preciso? Então, assim, a gente vai
estruturando e dando mais conhecimento, mais base para esse cliente, para esse assessor, para o nosso colaborador, para que ele atenda no final. E isso vai evoluindo. No desafio da contratação, né, o Flávio Augusto ele traz uma frase que eu gosto muito, que é a empresa que quer escalar, ela precisa virar uma escola. Sim. E acho que é pacífico Sim. que dentro, a pessoa que está dentro, a gente vai treinar, vai desenvolver. Uma discussão que eu tenho tido, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, na formação para trazer as pessoas. Então, eu formo os profissionais que eu vou trazer. Né? Eu viro uma escola externa também, não só interna, e os melhores profissionais eles vêm trabalhar comigo. Isso já foi já passou pelo olhar de vocês, imagino, mas hoje vocês pensam em fazer ou não? É algo que não faz sentido para a gente. Mesmo porque a nossa história começa com treinamento, né? A história RV4 começa treinando pessoas, clientes. E foi daí que a gente criou o escritório. Sim. Então, assim, já é intrínseco dentro da RV4 da educação faz parte. A gente precisa treinar a todos. Tá? É óbvio que é diferente você trazer alguém mais sênior, você trazer alguém mais júnior. E esse mercado, principalmente, a pessoa ela quer entrar no mercado. Muitas vezes eu não tenho tempo de deixar ela ali em casa treinando. E depois que ela treina, ela falou, e agora, o que eu faço? Ela pode treinar dentro de casa. Ela já pode ser um assessor, um colaborador RV4 e tá no período de treinamento. 3 meses, 6 meses. A gente tem um projeto hoje, principalmente com os jovens, que o assessor, só para ter uma ideia, o assessor comercial hoje, ele trabalha uma carteira, ele vai atrás das ligações, ele vai tomar não, vai falar com os mais próximos, vai abrir mercado, entre outras coisas. Então, assim, não é tão simples, principalmente quando você pega um profissional mais jovem. Quando tá começando, não é fácil. Não assim, é fácil. Né? Para quem que você vai conectar? Quem tem, né? Começar a prospectar. Né? E às vezes ele, perante ao grupo ao meio que ele vive, ele pode não ter nem muita credibilidade para falar de mercado financeiro. É tão difícil falar de mercado financeiro. E nada contra, mas vai vir uma pessoa de 18, 20 anos, eu vou te dar uma aula de economia. Gente, é difícil, é muito difícil. Então, assim, a gente precisa mostrar para esses novos que tem o tempo de aprendizado. Então, a gente traz ele para dentro, nesse novo projeto que a gente tem. Ele é um colaborador RV4, ele passa 6 meses nas áreas com seniors. É uma ideia de trainee, mais ou menos? Uma ideia de trainee. Legal. Uma ideia de trainee, para que ele aprenda. E a gente vai entender, ele tem o perfil comercial ou ele tem um perfil mais técnico? Legal. A gente pode direcionar para ele. Às vezes ele entrou como quero ser um comercial. E a gente olha, ele é um operacional maravilhoso. Ou ele entrou como um operacional. Ele desenvolveu tanto a parte comercial que fala assim, agora eu quero tentar lá. Posso tentar? Lógico que pode. Pode ir, cara, vai voar. A gente não vai segurar ninguém em nenhum momento. Eu quero que você esteja feliz trabalhando. Quer ir pro comercial? Vamos lá, vamos fazer essa transição. Então, a gente toma esse cuidado realmente para que a gente não perca esses talentos, né? Mas eu posso treinar de casa, dentro de casa e devo. Se hoje nossa liderança, nós líderes, gestores, a gente já faz, por exemplo. Então, assim, eu quero que meu time olhe para mim e fale assim, poxa, o Rafael, ele também vende, ele também atende cliente, ele também se relaciona, ele também faz networking, ele faz tudo isso. Que é a base do nosso trabalho. Então, a gente mostra como faz, leva as pessoas juntos para que eles se desenvolvam. Legal. Porque fazer sozinho é muito difícil, né? Muito. Sim. Se a gente já tem um conhecimento, uma base dentro de casa, a gente pode passar para a gente deve, nossa obrigação. Nossa obrigação. Muito bom. Quando vocês receberam a notícia, né, de estar no GPTW, primeira vez no ranking, legal. Eu acho que você que está à frente do projeto de pessoas, já logo ali na sequência já falou, e agora? Eu preciso manter o sarrafo alto ali, né? E seguir em frente ali, né? Na tua cabeça, o que você já tá desenhando para frente? E acho que o desejo, obviamente, é se manter lá e melhorar, né? Como que tá esse olhar para isso dentro do People, esse desafio, que você falou que você tem um desafio de contratação e tal, mas interno, assim, como que tá esse momento? A gente tava brincando com você, né? A gente gosta de ranking, né? Então, assim, a gente olhou ali, pô, temos uma posição, agora a gente precisa melhorar. Por que a gente não pode melhorar? Sim. Por que a gente não pode sempre crescer? E independente, poxa, eu vou ser o primeiro lugar? Acho que não é essa a questão, nem o objetivo. Se nós já fomos reconhecidos, nós temos nossos valores. Então, quer dizer que a RV4 é perfeita? Não, longe disso. Só que a gente tem algo construído que tá dando muito certo. Só que com todos os feedbacks que nós temos, principalmente interno, a gente sabe os pontos que a gente precisa melhorar. Que ali sai, né, as questões ali, né, para você trabalhar. Se nós estamos tomando um tamanho de empresa hoje
que o crescimento dói demais, é muito mais fácil cuidar de um time menor, você fica mais próximo. A partir do momento que a gente cresce como empresa, muda. Então, assim, talvez aquele líder que era tão próximo, ele não vai mais estar tão próximo dos novos, porque o time cresceu demais. Talvez eu tenha um líder entre eles, eu tenho outro líder e por aí vai. Então, eu tenho que fazer com que essa cultura, ela não chegue na nossa base, na nossa ponta. Para quem está... Não perder a comunicação. Não perder a nossa cultura. Ali. Não pode perder a nossa cultura. Então, o nosso grande desafio é que o crescimento da RV4 não perca a cultura. A essência. A essência, o que a gente construiu até aqui. Então, por isso que a gente tenta, na medida do possível, todos os sócios, estar cada vez mais próximo, continuar próximo de todos, com todas as responsabilidades que a gente tem, empilhando ali as caixinhas, mas para mostrar que a gente está correndo junto. Nessa linha, a pessoa que está trabalhando com a RV4, ela vai olhar e falar assim, eu tô confortável. Não é que eu tô confortável, eu sei que eu tenho suporte. Sim. Eu sei que eu tenho suporte aqui dentro. Tenho com quem contar. Exatamente. Então, o desafio, voltando na pergunta do GPTW, é manter a nossa cultura bem enraizada para que essas novas entradas de colaboradores não percam a nossa essência. Porque, honestamente, com a nossa estrutura, com a cabeça que a gente tem, se a gente entende que o nosso crescimento está prejudicando toda a nossa espinha dorsal, crescemos errado. E aí, óbvio, vai refletir... Os 4 valores ali precisam estar sempre respeitados. E aí vai refletir na satisfação do nosso time interno, na satisfação do nosso cliente, e o trabalho que a gente faz a longo prazo, ele vai virar um trabalho curto. Sim. E a RV4 vai deixar de ser essa empresa que é admirada por muitos. Sim. Eu percebo um ganho muito bacana nas empresas que começam a entrar em ranking, justamente de, cara, precisamos continuar performando, né? Esse desenvolvimento constante, né? Não chegamos lá, até porque não existe o lá, né? O local, né? Mas de continuar se desenvolvendo. Eu acho que esse talvez seja o maior ganho de empresa que começa a entrar em ranking. É um olhar para um desenvolvimento contínuo, né? Porque não existe estabilidade, né? Você tem que estar sempre em movimento. Sim. Então, eu acho que esse ganho é muito bacana, né? De vocês aproveitarem já a onda e continuar, né? Melhorando sempre, assim. Esse é um cuidado que a gente toma bastante e é bem citado essa questão de ranking, né? Querendo ou não, hoje o nosso trabalho como assessoria de investimento, a gente atende diversos parceiros, tem a parceria com a XP, que é nosso parceiro principal, com seguradoras, então assim, é ranking para tudo quanto é lado. Né? Então nós somos premiados por alguma situação. Muitas vezes isso pode te dar uma questão de, poxa, eu quero ser ranqueado. Então, eu vou fazer o que for possível. Cara, isso não existe. Não, tem que ser uma consequência. Exatamente. É consequência do bom trabalho. Então, nós tivemos excelentes resultados, não só a GPTW, aí internamente, de ranking de produtos dentro da própria XP, e outras coisas, são extremamente premiados lá dentro. O que a gente sempre fala pro pessoal? Isso aqui é resultado do seu excelente trabalho. Não quer dizer que a gente vai buscar o ranking a qualquer custo. Não vamos mesmo. Até porque você perde, né? Perde. Hoje você vai ser premiado, amanhã, de repente, você está lá atrás. O mais difícil é você se manter constante. Então, isso que vai mostrar que nós estamos no caminho certo, que está todo mundo alinhado, que a nossa cultura está bem legal, que o cliente está sendo atendido. Porque, querendo ou não, se a RV4 hoje está muito bem num GPTW, com NPS alto, que é a nossa qualidade do nosso cliente, ele está dando a nossa nota. Se a nossa nota é alta... A gente está nos rankings da XP porque nós somos premiados, a gente performa, tá indo tudo legal. Eu não tenho reclamação, óbvio, todo mundo tem reclamação, mas a quantidade, se a gente pecar o quanto que a gente tem de clientes que não tá tão satisfeito com a quantidade de elogios que a gente recebe, a gente está num caminho muito bom. E mesmo assim tem muita coisa para melhorar. É esse caminho que a gente vai seguindo. Legal. E quais erros que você enxerga que ou já aconteceram ou que ali bate na porta para acontecer e vocês focam muito para que ele não aconteça, porque você fala, se esse erro aqui acontecer no trato com pessoas, a probabilidade de algo desandar é muito grande. Hoje a gente olha muito a questão da performance de cada assessor, de cada colaborador, cada consultor que eu tenho. Vocês medem? Medimos. Legal. Aonde que isso pode gerar esse alerta? Se de repente aquele assessor não está indo bem no mês,
E tá tudo bem não ir bem num mês. Mas isso pode prejudicar o resto do ano dele. Pode prejudicar o crescimento dele. Uma pessoa que é fantástica, ela se desmotiva. Se eu deixo ela à deriva, simplesmente ela vai performar mal em um mês, no segundo, terceiro, daqui a pouco. Se eu não tenho essa proximidade, essa visão, ela vai olhar para mim e falar assim, RV4, tô indo embora. E é isso que a gente não quer e acaba não acontecendo. Porque eu preciso entender logo por que ela não performou. Foi um mês, tudo bem? Não performou, tá tudo bem, acontece. Ninguém quer que isso aconteça, mas acontece. E o pessoal tem que tá claro isso na cabeça. Só que a gente tem que pegar rápido, se tem alguma coisa externa que está influenciando. O que dá para ser feito, né? O que pode ser? No final das contas, eu não me preocupo com produtos, com a forma como o que a gente vai levar no final, se algum parceiro vai chegar e falar assim, distribui isso para o cliente, tem que entrar com essa linha. Eu não me preocupo, porque a gente tem uma base enorme. O que a gente tem que entender? Cada cliente é um cliente, eu tenho que montar um planejamento para ele, e o meu assessor ele tem que estar tranquilo de levar essas informações e entender que quando o cliente não quer também. Então, assim, a parte de produtos, a parte de mercado, eu não controlo o mercado. Qualquer situação, governo, mudança de governos, tudo que pode acontecer, o mercado ele vai oscilar. Vai vir o cliente e falar assim, gente, o que está acontecendo? De repente estava alto, caiu. Eu tenho que estar tranquilo por trás para passar essa informação para o meu cliente. Então, no final das contas, para voltar na sua pergunta, a nossa grande preocupação, ela volta para pessoas. Porque eu tenho que ter uma pessoa tranquila em dar uma notícia não tão boa para o cliente. Ele não pode ter medo de falar para o cliente que a carteira dele não andou bem. Falar com insegurança ali. Né? Não pode ter medo. Pegar o exemplo da pandemia. Que é mais volatilidade que teve na pandemia. Virada total, né? Na pandemia, de tudo que aconteceu, a gente fez questão de ligar para todos os clientes e falar assim, realmente, o mercado temos uma pandemia. Não tem muito o que fazer agora. Sim. Mas a gente vai estar junto. A gente vai entender como que fica essa questão de mercado e a gente vai propor as mudanças que forem necessárias. É hora de comprar, né? Pode ter certeza. Pode ser uma oportunidade. Foi, né? Mas pode ter certeza que eu vou te acompanhar. Eu não vou deixar você ali perdido. Entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer com que o nosso profissional ele esteja tranquilo em ver que aquele cliente está te ligando, não dá aquele frio na barriga de falar, nossa, bem esse me ligou, eu não quero falar com ele agora. Não, cara, liga para ele e fala assim, Carlos, realmente, esse mês não foi tão legal. Mas existe uma previsão, existe uma mudança que a gente quer fazer, algumas situações, e aí a gente tá junto, a gente vai correr junto. Uma palavra que você foi falando e essa palavra ficou na minha cabeça é proximidade, né? Proximidade. Proximidade, não performou hoje, mas você tá próximo para poder entender, para poder ajudar. E pelo que eu entendi, não é só o líder direto dele ali, né? Vocês, como sócios, vocês como RH, vocês até como time têm a preocupação de manter essa proximidade. Manter a pessoa perto ali para poder contribuir com ela. Perto o tempo inteiro, perto. É aquela situação de você não pode estar acanhado de querer falar qualquer coisa. Você não pode levar alguma situação para casa. Sim. Óbvio, né? Dias e dias. Às vezes eu quero desabafar com a minha esposa. Também, todo mundo tem essa situação. Mas acho que a questão é de você falar assim, se eu tenho algo para resolver, primeiro respira. Vamos lá, vamos respirar. Né? Pra, de repente resolve. Não virar contra você. Sim. Mas resolve. Não deixa ali. Tem essa confiança no seu líder, tem essa confiança no seu parceiro, tem essa confiança no sócio da empresa, que a gente está aqui para te ajudar. A gente até brinca lá dentro, né? Que a nossa felicidade é quando um assessor chega no final do mês e fala assim, nossa, meus ganhos esse mês foi maravilhoso. Porque a gente sabe que a gente direcionou ele legal. Ele vai estar feliz. Ele vai buscar um trabalho com a mesma qualidade que ele fez no mês passado, e esse ciclo ele acaba sendo eterno, né? Sim. Ciclo contínuo. Então, assim, eu sei o objetivo que cada pessoa ali tem da parte profissional, e eu quero fazer parte disso. Então, eu preciso estar próximo dele. E a gente não está próximo só do colaborador RV4. Ele fica próximo do cliente.
próximo eu percebi cliente. muito disso, de vocês trabalharem muito a questão da comunicação, da proximidade, Sim. isso refletindo na relação com o cliente Total. já, né? Então, partindo ali do teu colaborador, do time, da liderança, mas como reflexo direto da forma que vocês atendem, né? Perfeito. Um reflexo de como você cuida do próprio time e cuida do cliente, né? Falei que a história da RV4 tem 10 anos, né? Desde a sua fundação. Tem cliente que está com a gente há 10 anos, muitos. Uau. Tem cliente que a gente já fez um trabalho de aposentar financeiramente. Tem cliente que vira amizade. Tem cliente que começou numa faculdade e hoje é um médico extremamente bem sucedido. Então, assim, a gente participa muito de momentos incríveis da fase de vida dele. E muitos desses clientes, cara, vivem chamando assessor para participar de festa de filho. Vem em casa, vamos tomar, poxa, Porque eu preciso é uma te relação atender. muito próxima de confiança. Ali, Exato. né? Eu preciso te atender, vem aqui na RV4? Não, eu quero que você venha na minha casa. Eu quero que você venha tomar um café. Conhece a minha esposa, o meu marido, conhece os meus filhos. Então eu quero que você tenha esse momento porque você está me ajudando a crescer o meu patrimônio. É para isso que você está aqui, né? E aí a cultura do negócio vira o estilo de vida do colaborador e ele consegue transmitir isso pro cliente, né? Exato. E você falou e eu tenho uma frase que eu gosto que é: o maior abismo entre duas pessoas é o mal entendido. Né? Onde eu achei que ele deveria alguma coisa, o outro achou que deveria alguma coisa, e tá cada um olhando para um lado. E tem um livro, eu não vou lembrar, eu tentei puxar na memória que não me veio esse livro, mas que ele diz assim que quando você tem um problema para resolver com alguém, as pessoas às vezes procrastinam muito isso de resolver. Como se eu não falar fosse resolver. Não é o Conversas Difíceis? Conversas difíceis. Esse livro é muito bom. É isso mesmo, Conversas Difíceis. Nossa, esse livro é muito bom, cara. Obrigado que eu tava incomodado aqui. E ele traz esse olhar de, na verdade, é a lente que você passa a olhar a outra pessoa. Sim. Então, aquele problema, aquela situação, aquele caso específico, muitas vezes, você passa a enxergar a pessoa por aqueles olhos, por aquela lente, simplesmente porque você não teve a conversa difícil que você deveria ter. Sim. E que às vezes nem é uma conversa tão difícil. Às vezes a gente cria isso na nossa cabeça. A própria conversa. Então, vocês trabalham muito essa questão do tem que conversar, vamos conversar. Não tá batendo meta, vamos conversar. Tá batendo meta, vamos conversar. Né? Eu acho que assim, o segredo que eu vejo nessa questão do comercial, principalmente a gente que nós trabalha muito comercial, eu não tenho que conhecer a técnica, eu tenho que conhecer de pessoas. Eu preciso sentar com o meu cliente, meu colaborador, e entender o que realmente... Aquele clique rápido, né? Sim. Qual que é o perfil dele? Como que eu falo com ele? Eu vou ser mais brincalhão? Vou ser mais direto? Eu vou ser gráfico? O que eu mostro para ele? Sim. E isso a gente faz internamente também. Tem diversos perfis de pessoas lá dentro. Se eu, hoje, tocando uma parte da empresa, eu não conhecer de pessoas, meu resultado já não vai acontecer. Porque eu já não vou tratar aquele colaborador, eu não posso tratar todo mundo igual. Eu não posso tratar os meus sócios iguais, não dá, não tem como. Cada ser é um. Exatamente. Então, acho que é o grande segredo quando a gente vem trabalhando com os colaboradores, principalmente quando você está em alguma posição de liderança, mas isso a gente passa para o nosso time comercial e você vê que é uma condição que vai disseminando lá dentro, né? É cultura mesmo, né? Vira cultural. Cara, muito bacana. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês. É muito legal ouvir, especialmente vindo do mercado financeiro, cara. Porque, pô, né, às vezes nem parece que é mercado financeiro. Não parece. Assim. Mas só um parênteses. Eu tô seguindo vocês no Instagram. Legal. Aquilo ali não é um Instagram de mercado financeiro. Não é, né? Você já vê que reflete já. Tem dicas. Por exemplo, hoje eu tinha uma caixinha de perguntas falando da taxa Selic, 14,25, o que isso significa. Mas no final das contas, é de uma forma tão leve que vocês conseguiram transmitir essa leveza para refletindo na rede um possível cliente que sou eu. Vocês conseguiram me trazer isso, sabe? Então, deu pra ver que a cultura, ela tá muito legal. Tá visível ali. Sabe? Mas a gente criou uma filosofia lá dentro, que no final das contas eu preciso passar conhecimento pro meu cliente. É um trabalho muito educacional, né? É educacional. Ainda mais no país que a gente tá. Hoje, se a gente fala com qualquer pessoa hoje, a maioria delas fala assim, não, eu já aplico meu dinheiro, eu já invisto na bolsa, tô indo pra cripto. Aí você chega pro cliente e fala assim, gente, investimentos não é só bolsa de valor, não é só criptomoeda, investimento é muito maior que isso. Pô, legal, então me explica um pouquinho, país, né? Ainda mais no nosso país, tem uma renda fixa alta. Me explica um pouquinho, pô, você pode tirar vantagens de ter uma inflação alta? Cara, muito.
tesouro. O cliente às vezes nem sabe. Então a gente precisa fazer o educacional, a gente leva conhecimento para ele, para depois o cliente olhar e falar, pô, legal, gostei. Ah, não é o meu perfil. Eu acho que bolsa não é meu perfil. Pô, eu sou agressivo, eu não quero uma renda fixa, eu quero realmente ir para renda variável, eu quero ir na bolsa. Eu tenho estômago para isso, né? Ver aquela volatilidade. Então, no final das contas, a gente entende o perfil do cliente, tenta levar a informação de uma forma leve, independente do assunto que a gente vai falar. De uma certa forma, o cliente ele vem se aproximando do assessor dele, fala, poxa, eu ouvi aquilo no Instagram, eu vi aquela informação, me explica um pouco mais. E, consequentemente, a gente leva as oportunidades para eles. E sabe uma imagem no Instagram que me chamou muita atenção? Teve festa de aniversário esses dias. Sim. Né? E tinha um bolo bonito lá. Sim. E acho que eram uns 3 ou 4 aniversariantes. Sou um deles. Inclusive você. Agora é domingo. Vai ser domingo? Dia 23 Parabéns, agora. parabéns. E aí vocês estavam juntos. Eles estavam juntos. Eu fico prestando atenção nesses detalhes. Eles estavam juntos segurando a faca ali, o cortador de bolo, para cortar. Cortar junto. Cortar junto. E eu olhei aquilo ali e eu falei, que legal. Não é à toa que eles estão onde eles estão e que eles conquistaram o que eles conquistaram. Porque dá pra ver. São detalhes que refletem, né, todo um olhar ali. Né? Exato, cara. A gente gosta dessa conexão, realmente. Afinal das contas, a gente gosta de pessoas. A gente gosta de contar piada o dia inteiro. A gente gosta de brincar. E o resultado vem. Não é aquela questão que eu preciso trabalhar de forma muito fechada. Eu preciso estar com a cara muito séria, muito fechado ali e tudo mais, para tirar o resultado. Não. A gente vê isso de forma um pouco diferente. Todo mundo ali faz um trabalho espetacular. Todo mundo ali é um profissional maravilhoso, cada um na sua fase. Estamos tentando tirar o melhor de cada um. E no final tá todo mundo rindo. Tá todo mundo fazendo piada. Um conhece a família do outro. Então, sai junto. Um senso de comunidade, exatamente. Assim, né? Isso é bacana. Isso geralmente é reflexo de boas empresas. Mesmo. Cria alguns mitos, né? Que o pessoal fala, poxa, mas a empresa virou uma família. Não, a empresa não pode virar uma família. Cara, eu acho que empresa é empresa. Empresa é empresa. Óbvio, depende do que você trabalha, de como você se aproxima das pessoas. Mas o nosso tamanho de RV4, a forma como a gente foi criado, a RV4 eu posso considerar uma família. Não, e as pessoas se cuidam. Família, né? É a visão de família. Exatamente, também, as pessoas se cuidam. O pessoal do meu time olha e fala, Rafa, tá tudo bem? As crianças estão bem? Pô, legal. Pô, vi uma fotinha da sua filha no Instagram e tudo mais. Pô, que legal. Pô, eu vi ela na natação. Pô, que bacana. Aí encontra num churrasco, encontra em alguma situação. Acaba sendo uma família na prática exato, mesmo, né? Exato. Então de conexão, né? A gente acaba se cuidando. Isso torna legal porque, no final das contas, esses cuidados que a gente tem um com o outro faz com que as pessoas queiram ficar lá e eu quero ganhar dinheiro lá. Tô trabalhando, né, gente? Sim. Aqui a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa realmente crescer financeiramente, cada um tem seus objetivos pessoais, famílias e tudo mais, então tá todo mundo lá para trabalhar e ganhar dinheiro. Se eu consigo fazer isso num ambiente extremamente agradável, é o melhor do mundo, entendeu? Então, isso vai se formando lá dentro. Muito bom. Cara, parabéns mais uma vez aqui. Deixa os arrobas aí, sites, redes sociais, porque acho que a maioria do nosso público, a audiência, é gestor de pessoas, donos de empresa, mas muita gente aí, talvez, do mercado financeiro, tá começando a desejar trabalhar aí com vocês, cara. Com certeza. Porque, ó, veja, você que é do mercado financeiro, eu não conheço empresa que tem um olhar tão bacana a ponto de estar num ranking, né, de GPTW, com um olhar para pessoas, cara. E isso é muito legal e eu tenho certeza que tem muita gente aí que trabalha no mercado financeiro que tá maluco, tá estressado, tá no ambiente tóxico, né? Então, existe sim um céu aqui, um bom lugar para você no mercado financeiro. E eu vou falar que eu gostaria de falar com todas. Então, se o pessoal realmente tem essa ideia, essa intenção, seja migrado no mercado financeiro, ou então fazer uma transição de carreira, existe muito isso no mercado financeiro, a RV4 está aberta para ter essa conversa, para conhecer, desenvolver e explicar como que realmente faz esse trabalho, e a gente gosta muito de ter essa troca. Tá? Então, eu vou ter o maior prazer de falar com o máximo de pessoas possível. Só precisa ter sede e vontade de crescer. Mas a tenha fome vontade. A gente não ensina, mas exatamente. Venha com fome. Venha com fome. Queira alcançar seus objetivos, que o restante a gente ajuda. Maravilha. Deixa aí os seus arrobas aí, o site, Instagram, teu LinkedIn, tudo que você quiser. Instagram, RV4 Investimentos. Meu Instagram, Rafa Posebon.
No LinkedIn, RV4 Investimentos. No YouTube também, RV4 Investimentos. A gente coloca muitos contatos lá, muito conteúdo, muitos vídeos. Tem muitas lives que a gente vai fazendo para clientes falando de todo o mercado. Inclusive, a gente vai fazer uma agora de reforma tributária. O que ela impacta no seu planejamento patrimonial. Então, a gente quer levar realmente esse conhecimento para o nosso cliente, para, afinal das contas, cada um monta o seu planejamento, monta a sua estrutura e a gente faz parte desse sonho grande futuro. Muito bom. Cara, e assim, para fechar, você ganha aqui mais um troféu. Felipe, gente. Presentei aqui o nosso participante aqui, você leva muito bom. Troféu continuidade aí da gestão obrigado. De pessoas. Participar do Melhores Cast é um prazer. Gente, obrigado mesmo. O prazer é todo meu. Desse convite, e eu acho que a gente tem muito a contribuir no mercado. Eu falo bastante essas condições. Cada empresa que trabalha, ela não, acaba não tendo um concorrente, óbvio, né? Cada um tem investe ali, investe aqui, vendo para um, vendo para outro. No final das contas, se a gente faz um trabalho interno muito bom, a gente cuida dos nossos clientes, eu acho que cada empresa tem o seu resultado, vai tendo os seus alcances e os seus crescimentos. E se nós, desse lado, puder agregar de alguma forma, eu acho que a gente se ajuda. Muitas pessoas acabam olhando no passado, eu não quero contar o meu segredo, eu não quero contar o que eu faço. Sim. Cara, muito pelo contrário. Cada vez que a gente pode auxiliar, o mercado ele cresce. Desenvolve pra exatamente. Todo mundo, né? A régua sobe. E eu vou ter que ser melhor. Eu vou ter que evoluir a minha empresa também. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Exatamente. Cara, quando eu entendi esse jogo, exatamente. eu falei, eu preciso fazer o meu mercado crescer, porque eu vou estar crescendo junto. Né? E eu tô imaginando, eu tava imaginando assim, ó, as pessoas lá do outro lado, que trabalham com investimento, pensando e falando assim, agora eu vou querer colocar isso dentro da minha empresa de investimento. Agora eu vou querer colocar esse objetivo. Porque é uma inspiração. Sim. É uma inspiração, ainda mais de um mercado como vocês trouxeram e conhecem bem, é uma inspiração para falar, tá vendo? Dá certo, dá resultado. É possível no nosso mercado ter esse olhar, né? Dá certo a gente trabalhar dando risada, né? Dá certo a gente trabalhar próximo e cuidando das pessoas. Então, acho que é esse recado que a gente gosta de passar para todo mundo. Cuide das pessoas, cuide do seu time, deixe ele trabalhando de uma forma leve, entenda o porquê que, de repente, ele não está performando tão bem. De repente, não é a empresa. Pode ser um passo atrás que a gente pode ajudar também. Muito bom. Maravilha. Gente, eu agradeço. Eu que agradeço aí a participação, muito boa. Isso, agradeço aí o convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês e contem comigo para o que for possível. Maravilha. E você aí, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha esse episódio que foi muito bacana. Felipe, obrigado também pela participação aqui. Obrigado, Rafael. Aprendi. Eu só preciso na próxima estar com um caderninho aqui do meu lado. A gente anota pra tudo. Ir anotando umas coisas, mas eu vou reassistir Sim. E vou tirar todas as anotações, porque foram grandes aprendizados. Obrigado, Rafael. Muito bom, gente. Eu que agradeço. Ótimo. E você? Fica aí com a gente. Até a próxima. Valeu! Muito bom, gente.